Oi, gente, bem-vindos a mais uma tag do Hipnotique. Essa tag de hoje é se eu fosse e por quê. Já que vocês gostaram das tags, gente, vamos começar a criar tag pra mim? Tag só pra mim, não quero dividir com ninguém. Se eu fosse um mês, setembro, porque é um mês da primavera, maravilhoso, que tá entrando primavera e eu já adoro que começa a esquentar o tempo. Morro, mas eu adoro calor. Se eu fosse o dia da semana, seria quinta, porque quinta tem aquele frisson que amanhã já é sexta. A sexta é muito óbvio porque já é sexta, então se eu fosse uma estação do ano, eu seria o verão, nossa. Tudo bem que é quente, mas gente, o verão já me remete à praia, férias e tudo isso, é um combo de sensações. Se eu fosse um planeta, eu seria a Terra mesmo, porque eu acho a Terra poderosa, tem tudo de mais maravilhoso. Infelizmente, a gente tá acabando com ela, mas fazer o quê? Se eu fosse uma direção... eu seria um looping. Gente, se eu fosse uma direção, eu seria na transversal, porque eu odeio coisa óbvia e eu não vou nem pra esquerda nem pra direita. Eu gosto de uma coisa diferente. Se eu fosse um móvel, eu seria uma chaise. Chaise é aquela poltrona que você senta, estica o pezinho lá na frente, fica tudo delícia e tal. Se eu fosse um pecado, gente, eu não posso falar. Se eu fosse um pecado, fora o que eu não posso falar, seria gula. Porque, gente, eu como. Assim, tem uma hora que eu sei que eu tenho que parar e eu não paro. Sim, não desce. Se eu fosse um sentido, seria o sentido positivo da vida. Que eu gosto de olhar para as coisas positivas, eu odeio ficar martirizando em cima de coisa negativa. Não adianta nada, né, gente? Ficar pensando pra quê? Para de pensar coisa ruim e começa a pensar em coisa boa. Se eu fosse uma pedra, eu seria esmeralda, que eu achava esmeralda maravilhosa. É o verde que eu mais gosto. Se eu fosse uma planta, seria costeleta de Adão, que eu acho linda. Se eu fosse uma flor, eu seria tulipa. Sei lá, porque ela sempre vive fechadinha lá, ela só se abre quando ela quer. No calor ela abre, no frio ela se fecha. Exatamente como eu sou. Tipo, eu sou super expansiva no verão. Agora me encontra no frio pra você ver se eu falo com você, querida. Se eu fosse um clima, eu seria o calor. Eu acho que o calor é tudo na vida da gente. Eu amo o frio, mas eu acho que a gente precisa desse calor. Eu não sei, eu gosto. Se eu fosse um prato, eu seria feijoada. Por que será? A minha mãe falou outro dia que eu era viciada já desde pequena. E feijoada, eu não sei, gente. É que mistura tudo. Assim, arroz e feijão que eu já amo. Aí linguiça que eu amo. Carne de porco que eu adoro, não tem jeito. Tem o vinagrete, tem a laranjinha que eu adoro e tem a couve que eu amo. É o melhor de todos os mundos ali, concentrado num lugar só. Se eu fosse um instrumento musical, eu seria um instrumento de percussão, mas eu não vou falar tudo aqui, não vou dar detalhes. Se você clicar aqui que tem o vídeo dos 50 fatos sobre mim, tem lá o porquê que eu gosto tanto de percussão. Se eu fosse um elemento, eu seria fogo, óbvio. É porque eu sou de leão, porque sou regida por fogo. Sou ascendente de peixes, mas assim, me deixa bem esquisitinha quando eu tô bem pisciana. Então eu prefiro o poder e o furor do leonino regido pelo fogo. Se eu fosse um animal, eu seria uma puma maravilhosa. Gente, porque eu acho a puma incrível. Ela é preta, ela é linda, ela é, tipo, parece um gato, ao mesmo tempo um gato gigante. É assim, tudo de bom. O olho é lindo, tudo é lindo. Se eu fosse um som, eu seria o som grave. Eu gosto da parte do subwoofer, aquela coisa mais que vai crescendo, e ao mesmo tempo a batida mais grave. Se eu fosse um sentimento de paciência, aquela assim, né? Só que não sei agora. Eu sou tanta coisa. Já sei, se eu fosse um sentimento, seria um mix de tudo, gente. Não dá, porque eu sou um pouco de cada coisa. Não consigo falar, sou super carinhosa, amorosa, depois ao mesmo tempo eu sou impaciente. Então é uma mistureba aqui. Prefiro assim. Se eu fosse um lugar, eu seria minha casa. Porque minha casa é meu aconchego, meu lar. Se eu fosse um sabor, eu seria salgado, sem nem pensar. Não seria doce nem aqui nem na China. Gente, salgado pra mim é o que mata a minha fome, não adianta. Tem que ser salgado. Se eu fosse uma palavra, eu seria influencer. Eu seria blogueira. Se eu fosse uma palavra, eu seria verdade. Porque acho que vocês estão carecas de saber, né? Porque eu odeio mentira, odeio gente que mente, que fica tentando comer pelas beiradas, pessoas que vêm manipular. Não gosto, pra mim é o fim. Se eu fosse um objeto, eu seria um piano de cauda. Porque eu adoro o som do piano, porque o som do piano e o piano de cauda, eu fico emocionada com qualquer música que tocarem no piano. Eu gostaria de ter tocado piano, mas não foi o caso. Eu tenho dentro da minha casa, mas eu não toco. Se eu fosse uma parte do corpo, eu seria o cérebro. Porque é o que rege o nosso corpo, porque eu rege nossos movimentos, nossas ações, emoções e tudo mais. Logo, vou direto na fonte. Se eu fosse um número, seria 7, que eu gosto. Se eu fosse um símbolo, eu seria da paz. Se eu fosse um símbolo, eu seria... símbolo da Gucci.
Gucci. Ótimo. Se eu fosse um símbolo, eu seria o da Gucci. Maravilhoso. Se eu fosse uma música, eu seria Your Song, do Elton John, que é a música que eu mais amo nessa vida. Eu escutaria ela 24 horas. Por hoje deu, né? Se eu fosse várias coisas, espero que vocês tenham gostado. Esses vídeos de tag vão ficar nossa tag de domingo. Algumas vezes a gente altera, mas é pra vocês se divertirem. Quem quiser, curte, comenta, se inscreve aqui. Entra no podcast. Tem os podcasts no Spotify e na Apple. E lá no hipnotique.com.br, que é o site. E no Instagram, que vocês já sabem de qual não preciso falar, né? @Instagram. @hipnotique, @pagou, já sei. Eu falei o quê? Você falou @Instagram. Tudo doente mesmo. Tá, galera. Então é isso. Um beijo, tchau.